Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico, do direito empresarial, né? Falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Entretanto, quero trabalhá-la, né, mais especificamente com as mudanças e com a nova roupagem, né, desenhada aí pela Lei 14.112. De qualquer maneira, o tópico que a gente pegou para pelo menos trabalhar com vocês dentro desse nosso bloco diz respeito às defesas do devedor. Eu lembro que eu pontuei com vocês, né, a existência de 4 formas de defesa do devedor. E por que 4? Porque 4, na verdade, acaba sendo meio capiroto, né? Foge aí da nossa ordem holística, da nossa ordem mágica das tríades. Quais são as defesas do devedor? Pontuamos para vocês a ideia de contestação, trouxemos com vocês também uma roupagem, uma proposta de um depósito elisivo, né? Explicamos que o depósito elisivo nada mais é do que o valor principal, total do crédito, mais correção monetária, juros e honorários advocatícios. Falamos que é possível, né, a materialização de ambos, tanto da contestação, mais o depósito elisivo, né, nos moldes aí do artigo 98, parágrafo único. E também a possibilidade do pedido, né, do pleito, do turnaround, da recuperação judicial, desenhada e desenvolvida no artigo 95 da LEGE. Dentro dessa proposta, expliquei para vocês o prazo, e disse que o prazo é um prazo de 10 dias, né, e é um prazo que deve ser observado, uma vez que essa lei é uma lei específica. Acontece, né, que com o advento do Código de Processo Civil, nós começamos a ter aí uma discussão acerca desse prazo. Se esse prazo de 10 dias, né, um prazo diferente daquele trazido no Código de Processo Civil, ele seria aí contado de forma em dias úteis ou em dias corridos. E eu expliquei para vocês, né, que o STJ, o Tribunal da Cidadania, ele compreendia que esse prazo necessariamente, né, deveria ser vislumbrado principalmente depois do Código de Processo Civil de 2015, né, em dias o quê? Em dias úteis, tá? Até porque ele trouxe a ideação da antinomia. Antinomia é essa trabalhada dentro da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, trazida dentro daquelas propostas do sobredireito, né, da Lex Legum, uma lei para governar todas as demais. Como que a gente soluciona uma antinomia, né, um conflito aparente de normas de acordo com o Código Civil, de acordo com a LINDB? Gente, nós solucionamos, né, essas antinomias com base em 3 elementos. É porque 3? Daí sim, porque 3 é mágico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Isosiris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon, né? De acordo aí com os estudos dessa lei de introdução, nós podemos falar do primeiro critério, que é o critério cronológico. E é o critério, na verdade, que valia para essa interpretação do STJ, que diz o seguinte, diz que lei posterior prevalece sobre lei anterior, né? Lei posterior prevalece sobre a lei anterior. Então, os dias teriam que ser, na verdade, dias úteis e não mais corridos, né, em virtude do Código de Processo Civil de 2015, assim dizer. Segundo o metacritério, né, que está acima, é justamente o critério da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral. Por isso que o prazo continuava sendo um prazo de 10 dias, porque, na verdade, a Lei 11.101 do ano de 2005 é uma norma especial, prevalecendo sobre aí a norma geral, né, que é justamente o Código de Processo Civil. E derradeiramente nós tínhamos o terceiro critério mais relevante de todos, né, dentro dessa ordem de verticalidade de poder, que é o critério hierárquico. Esse critério hierárquico nos diz o quê? Esse critério hierárquico diz que norma superior prevalece, né, a norma inferior. De qualquer maneira, esse entendimento do STJ, né, cai por terra, principalmente depois do que? Principalmente depois aí da Lei 14.112, né, que alguns chamam de nova Lei de Falência e Recuperação Judicial, mas não é uma nova lei, porque ela só fez alguns ajustes na lei já existente. Então, continuamos falando da Lei 11.101 do ano de 2005, mas com ajustes desenhados, desenvolvidos pela Lei 14.112. O que acontece? Gente, dentro dos dispositivos novos, mais especificamente, salvo engano, o dispositivo, né, de número 189, o dispositivo de número 189, né, parágrafo 1º dessa lei, né, 14.112, ela disse o seguinte, ela disse que os prazos, né, pelo menos relacionados aí a lei de falências e recuperação judicial, eles devem ser, na verdade, valorados em dias corridos. Isso está no artigo 109, parágrafo 1º, inciso 1. Então, todos os prazos da lei de falências devem ser em dias corridos. Então, não por outra razão, deixamos de aplicar, né, o entendimento aí do STJ e começamos a, obviamente, observar esses prazos em dias corridos, não mais úteis. E por que essa lei 14.112 trouxe esse posicionamento
posicionamento? Gente, a Lei 14.112 trouxe esse posicionamento em virtude de um dos princípios que serve como mandamento de otimização, né, como vetor e como diretriz para a interpretação da Lei de Falências e Recuperação Judicial. Quantos são os princípios desenvolvidos, talhados e cunhados, né? São dois os princípios. Um dos princípios é a economia processual, que está no artigo 75, e outro deles é o princípio da celeridade. Então, a justificativa, né, desenvolvida e trazida, pelo menos, para a compreensão dessa Lei 14.112 em dias corridos e não mais úteis, é o princípio da celeridade, também, né, esculpido, talhado e cunhado nesse artigo 75. Então, em outras palavras, o prazo, né, aí, para a defesa do devedor permanece sendo um prazo de 10 dias, esse prazo já existia, mas pelo menos retirou-se a interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania, que seria de dias úteis, né, para dias corridos. Então voltam aí os prazos a serem em dias corridos pelo princípio da celeridade. Gente, dito isso, deixo desde já para todos, né, um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.